Olá pessoal, eu sou o Júnior do canal Zuca que virou tudo. Estou aqui hoje para fazer mais um vídeo. Solta o verbo 3. Tem sido tantas perguntas que pelo jeito eu não vou parar de fazer vídeo solta o verbo nunca. Eu quero aproveitar esse vídeo para agradecer muito de coração o carinho que muita gente tem tido por mim, por esse canal. Eu tenho recebido mensagens maravilhosas. Eu não vou citar nomes para não esquecer de ninguém, mas tem sido coisas surpreendentes. Vocês já viram a nova logo do canal? Isso foi oferecido por uma pessoa desenvolveu essa logo e me ofereceu. Eu vi gente postando no Facebook. Para vocês verem, o novo microfone está aqui, veio sem aquela espuminha do corta-vento, então ainda não vou poder gravar externa com ele, mas espero que o som já esteja ficando de qualidade para vocês. Teve gente no Facebook que se ofereceu para pagar esse microfone. Ontem mesmo eu recebi uma notícia que me deixou até emocionado. Uma pessoa doou uma filmadora HD, Full HD, para o nosso canal. Então, pessoas que estão vindo para o Brasil estão até traficando amendoim japonês para mim, porque descobriram que eu gosto muito, já compraram para chegar aqui e me oferecer. Então eu agradeço muito mesmo, gente, muito demais o carinho. Outra pessoa que postou, que fez umas artes de umas canecas, de umas canetas, camiseta, boné com a minha marca para que eu pudesse fazer e tá oferecendo, tá vendendo, tá divulgando o canal. Então agradeço demais mesmo o carinho e o respeito e admiração que vocês estão tendo. Vamos seguir pelas perguntas. Que há perguntas aqui hoje que eu tive que até me conter, porque eu comecei a rir tanto, pessoal, que vocês já chegamos lá. Vamos lá, uma pergunta séria da Lucy. Júnior, que excelente pesquisa e clareza de explicação. Estou na margem dos 25% por conta dos filhos menores. Você acha que judicialmente há chance de conseguir essa isenção? Ela está falando aqui, pessoal, justamente do visto D7 que eu postei essa semana e está dando muita repercussão. Foi um vídeo que chegou a 500 acessos, a 500 visualizações em apenas 3 horas. Eu fiquei até abismado. O que eu posso responder para a Lucy, para muita gente que está com essa dúvida eu encontrei um grupo de advogados, um escritório de advogados que tem conseguido, sim, tem conseguido, segundo o site deles. Eu não vou postar na descrição, vocês façam uma pesquisa no Google, entendeu? Vocês vão achar facilmente esse escritório, que lá diz que ele tem entrado em uma média de 8 meses, tem conseguido reverter esse desconto para todos os brasileiros que estão fora do país. Como é uma coisa que eu não fiz, não conheço ninguém que tenha feito, eu não posso lhe dar a indicação. Se eu conhecer, a partir do momento que uma pessoa do canal fizer e falar assim, Júnior, pode indicar que funciona, é muito bom e custa X, eu indico para vocês. Senão eu não posso indicar uma coisa que eu não tenho certeza que é. Porque o site pode dizer uma coisa, que eles já conseguiram tantas pessoas em 8 meses, isso e aquilo, e na realidade pode ser outra, te cobrarem os olhos da cara e não conseguirem. Mas faça uma pesquisa, porque pelo que eu vi, há muita gente entrando na justiça e conseguindo a isenção desses 25%. Outra coisa que eu quero falar a respeito desses 25%, muita gente me colocou, ah, mas eu já pago 25%, já pago 27%. Pessoal, tem já pessoas do nosso canal nos ajudando em relação a isso, correndo atrás dessa informação, porque se mesmo assim tiver os 25% pela saída, isso se configura uma bitributação. Eu achei até que isso ia ser proibido, mas eu já pesquisei e vi que quando se muda para os Estados Unidos, existe essa bitributação. Então a pessoa acaba pagando 50%. Então é isso que eles estão correndo atrás na Receita Federal para saber se para Portugal existe essa bitributação ou quem já paga 25% ou 27% acaba dando na mesma, se sair vai pagar só os 25%. Então assim que eu tiver essa informação eu posto aqui para vocês. A Maritza, uma pergunta de aposentado pelo serviço público. Eu não vou residir permanentemente em Portugal, somente 8 a 9 meses por ano.
e não vou declarar a saída definitiva do Brasil. Continuarei a receber meu pagamento e declarar e descontar, receber instituição de imposto de renda e pagar imposto de renda no Brasil. A pergunta é, como fica a história dos 25% no meu caso específico? Não fica. Você nunca terá o desconto de 25%, porque você não vai transferir sua aposentadoria para o Brasil. Você vai continuar pagando tudo no Brasil. Só que você só se esquece de uma coisa. Não transferindo a aposentadoria para Portugal, você não tem direito ao visto D7. Esse vídeo não se enquadra a você. Eu vi muita gente postando a mesma coisa. Ah, é só eu não transferir minha aposentadoria para Portugal. Beleza. Só que aí você não tem direito ao visto. Eles vão. Pessoal, prestem muita atenção. Ah, mas eu tirei o D7 antes de transferir a minha aposentadoria. Sim, maravilha, perfeito. Você tirou o D7 aí no Brasil. Você não se atentou que esse D7 é válido por 4 meses. Você tem que chegar aqui em Portugal e fazer o resto da lista de exigências que não foram feitas no Brasil. E uma delas é ir até a Segurança Social, transferir seu benefício para cá, abrir uma conta portuguesa e associar o seu pagamento a essa conta. Se você não fizer isso, depois dos 4 meses não lhe será atribuído o cartão de residência. Você fica sem visto, você se torna um ilegal no país. Então, pessoal, muita gente tem pensado isso, mas isso está errado. Não transfira o meu benefício, não há visto de aposentado em Portugal, não há cartão de residência. Vai expirar 4 meses e você tem que voltar para o Brasil. O Simon me pergunta, Júnior, como é a entrevista no CEF? Quando você é chamado? Bom, quando você é chamado eu já respondi em outros vídeos. Quando Deus quiser ou eles determinarem. Geralmente, quando eles verem que já passou o prazo para você pagar a multa máxima. Olha, esse já deu a multa máxima, vamos chamar. Porque eles querem receber. Aí sim, aí eles têm pressa. Como é a entrevista no CEF? A palavra entrevista pressupõe que você vai sentar lá e eles vão te perguntar um monte de coisa. Sabe o que eles te perguntam? Nada, zero. A entrevista é nada mais, nada menos do que uma entrega de documentos. Quando você é agendado, eles vão te passar uma relação de documentos. Extrato da Segurança Social, recibo dos pagamentos, o seu contrato de trabalho, o seu comprovativo de morada e uma série de documentos. Antecedentes criminais. De Portugal já não pedem mais porque agora é online. Antigamente pedia. O atestado criminal do Brasil, isso e aquilo, uma série de documentações. Essa entrevista nada mais é do que entregar essas documentações e pagar a multa. Ah, Júnior, e aí vai ser analisado por quanto tempo? Não vai ser analisado. Eles vão conferir na hora, na hora, na sua frente. Toda a documentação deu certo, batem o carimbo, tiram suas impressões digitais, pregam a foto se não for dos postos que tem máquina, porque já há postos que tem uma máquina que tira sua foto, a impressão digital é no scanner, tudo. E aí, dali você já sai com um protocolo legalizado. Esse protocolo diz que é para você pegar o seu cartão de residência em tal dia, você pode optar por pagar um pouco mais e entregarem na sua casa, mas com esse protocolo você já está legalizado. Então, a entrevista no CEF é basicamente uma entrega de documentos para você se legalizar ali na hora. Lembrando, o dinheiro você já tem que levar, porque não aceitam parcelamento e nem pagar no outro dia. Se você não tiver o dinheiro, você vai ter que reagendar e voltar com tudo novamente para poder pagar. O Renato me pergunta, olá Júnior, se um brasileiro entra como turista, logo em seguida casa com um português em Portugal, o CEF também poderá demorar 1 ano para liberar a legalidade do reagrupamento familiar? Corre o risco de passar os 6 meses e a pessoa ainda estar ilegal? Ou a certidão de casamento já é uma segurança? Reagrupamento familiar, como eu falei para vocês, eu vou fazer um vídeo só sobre reagrupamento, porque há muitas dúvidas como essa. Nesse caso, não, Renato, não acontece isso. Quando é reagrupamento familiar por casamento, é rápido. Costuma ser muito rápido.
até porque é um casamento com um cidadão português. Se fosse, por exemplo, eu sou brasileiro, estou legalizado, agora eu vou casar com uma pessoa que está ilegal para ela se legalizar. Não, poderia ser que não seria tão rápido, mas com um cidadão português, sim, é rápido. Se a pessoa ainda não tiver ilegal, não pagará multa. Se a pessoa estiver legal, não é porque é reagrupamento familiar que ela não pagará multa. Pagará a multa na mesma. Vou dar um exemplo para vocês. A minha esposa tem reagrupamento familiar. Então você faz a questão. Ela já veio junto comigo. Então você vê, eu paguei a multa máxima. Ela pegou o reagrupamento por mim e adivinha? Ela também pagou a multa máxima. Então, se você estiver legal, beleza, é rápido, 36 euros, sai o reagrupamento familiar. Se você já estiver ilegal, você vai pagar uma multa, não tem como. O Emerson pergunta aqui: boa noite, Júnior. Olá, gostaria de tirar uma dúvida com o senhor. Senhor é demais. Sou brasileiro, estou pretendendo ir para Portugal passar férias. Gostaria de saber se, quando estiver em Portugal, eu posso ir em Paris, em Londres ou até mesmo em outros lugares sem nenhuma dificuldade e restrição de entrada em cidades aí na Europa. Pessoal, se você entrou em Portugal e seu visto de turista ainda está válido, você consegue viajar como turista dentro de toda a comunidade europeia. Os voos na comunidade europeia são voos domésticos. Você não passará por imigração, com exceção acho que da Inglaterra. A Inglaterra tem ali uma chatice, mas na comunidade europeia, a Suíça também tem outra chatice, mas na comunidade europeia geralmente não há problema. Eu posso ir para a Itália, posso ir para a França, posso ir para a Espanha, e é tudo voo doméstico. Eu não passo por imigração nem na saída aqui, nem na entrada nesses países. O Marcos me pergunta: tem algum jeito de fugir dessa multa máxima de um ano de ilegalidade? Passaporte europeu ou dupla nacionalidade ajuda? Se você tem um passaporte europeu ou uma dupla nacionalidade, você nunca estará ilegal, porque você nunca entrará como turista. Você já entra como cidadão europeu. Entendeu? Ele não especificou aqui o momento. Então eu vou pressupor o quê? Ah, eu entrei aqui como turista para tirar minha dupla nacionalidade. Entendeu? Só que minha dupla nacionalidade demorou, eu fiquei ilegal, mas eu tirei uma dupla nacionalidade, estava ilegal, beleza. Você vai pagar a multa máxima por esse tempo de ilegalidade. Não tem como. Imagina, eu fiquei ilegal em janeiro, minha dupla nacionalidade sai em agosto, e esse tempo todo ficou lindo, maravilhoso, e aí? Não, você tem que pagar a multa desse período de ilegalidade. Já adianto para vocês, pessoal, não é tão rápido sair a dupla nacionalidade, mesmo para descendentes. O IRN, que é o instituto que faz isso, o Instituto de Registros Nacionais, quando você dá a entrada, eles te dão um prazo de 4 a 6 meses, mas leva de 8 meses a um ano. Não é rápido assim, como tem muita gente aí nos grupos cantando, entendeu? Então não é muito fácil. Para criança, sim, criança é muito rápido. Para adulto, não é tão rápido. O seu processo fica em média de 3 a 4 meses na Interpol, para verificar se você não fez alguma besteira mundo afora. Então não é rápido assim como pintam. O José me diz assim: Júnior, cumprimentos, não sei se ele já lhe disse em outros comentários, deixe aqui para uma sugestão, diga aos seus conterrâneos, isso já mostra que ele é português, não tenham receio de vir para o interior. Por exemplo, Tondela fica entre Viseu e Coimbra, uma região onde é muita indústria. Pé na Cova, Vila Nova de Polares e outras localidades que estão a ficar desabitadas e outras localidades que estão ficando muito desabitadas e são muito bem-vindos por aqui. Um abraço. Pessoal, assim como eu disse no vídeo para vocês, naquele vídeo aonde morar, aonde viver em Portugal, há muita gente sempre opta
por Lisboa por ser capital, por Porto por ser uma grande cidade. Mas aquilo que eu falei para vocês naquele vídeo é válido. Depende da sua profissão. Se você é um sapateiro, não adianta vir para Lisboa. Então, veja, porque há muitas, como ele diz aqui mesmo, ele é português, pelo que eu percebi, quando ele fala seus conterrâneos, ele é português. Há muitas cidades aqui que não está nem em Porto, nem em Lisboa, que há polos industriais muito grandes. Há lugares que precisam de mão de obra. São cidades onde o pessoal sai para estudar, sai para fazer faculdade em outras cidades e não retornam. Então essas cidades têm cada ano diminuindo os seus habitantes e necessitando de mão de obra qualificada. Então, pesquisem, pessoal. Pesquisem, não tenham medo de pesquisar. Há muitas cidades pequenas aí em Portugal que têm muito mais vagas de trabalho do que uma cidade grande. Então, muitas vezes a pessoa fica mistificando Lisboa, mistificando Porto, e existe uma cidade, por exemplo, de 50 mil habitantes, que ele vai encontrar emprego muito mais fácil, 10 vezes mais fácil do que numa cidade como essa. Lembro que a média de salário não varia muito. No Porto é um pouquinho menor, mas é coisa mínima, 50, 60 euros a média de salário. Mas nessas cidades, por exemplo, o custo de vida é muito barato. Eu consigo, por exemplo, numa cidade, no Alentejo, uma cidade como Beja, que não é uma cidade grande, tem para ir umas 25 mil pessoas no conselho, que há muitos empregos em algumas áreas, eu consigo, por exemplo, alugar um T3 por 250 euros. Entendeu? Muita gente pergunta sobre imóveis mobiliados. Procure imóveis mobiliados nessas cidades. Então você vai ter uma surpresa. O custo é muito baixo e às vezes nessas cidades você encontra emprego muito mais fácil do que numa metrópole como Lisboa ou Porto. O Estevão me pergunta aqui duas coisas. Para tirar o NIF, cidadãos europeus, nosso caso, necessitamos alguém que responsabilize por nós para assinar para tirar o contribuinte? Pessoal, eu vou fazer um vídeo só para quem já chega aqui com dupla nacionalidade. A pergunta dele é pertinente. Parece absurdo, parece. Mas se você chegar aqui com dupla nacionalidade e for tirar o número do contribuinte, como você ainda não é residente há mais de 6 meses, você sim precisa que alguém assine para você tirar o contribuinte. Há uma maneira de evitar isso? O Júnior vai ensinar um jeitinho brasileiro. Não, isso não é um jeitinho brasileiro, é um jeitinho português. Se em vez de você ir nas finanças tirar o seu NIF, você for no IRN tirar outra via do seu cartão de cidadão, sim, esse mesmo que você acabou de tirar e você tirou sua dupla nacionalidade, teve que tirar o cartão de cidadão para poder tirar o passaporte. Beleza. Só que se você olhar no cartão de cidadão que você tirou aí no Brasil, número do NIF está em branco. Atrás, número da Segurança Social está em branco. Número do utente está em branco. Se você chegar e for diretamente no IRN, no Instituto Nacional de Registros, tirar o seu cartão de cidadão, esses números automaticamente são gerados, isentando você da necessidade que alguém assine como responsável. Lembrando que para você fazer isso, você tem que ter um atestado de morada da junta de freguesia. Outra pergunta dele: sou aposentado e recebo meus proventos no Banco do Brasil. Tem cartão de crédito, VTM também. Como devo proceder mensalmente para usufruir do meu pagamento? No seu caso, e no caso de muitas pessoas aí que têm dupla nacionalidade, vocês não precisam transferir seu benefício para cá, entendeu? Vocês podem normalmente abrirem uma conta aqui, em qualquer agência, e via online transferir o seu dinheiro para cá mensalmente. Transfiram aquilo que seja necessário para vocês viverem. Se o seu salário for maior, se você tiver aluguéis para receber, essas coisas todas, que exceder aquilo que você necessita para viver aqui, eu aconselho que você transfira da sua conta no Brasil para uma conta poupança no Brasil. Se você tem dinheiro para ficar parado, deixe numa conta poupança no Brasil, porque a conta poupança no Brasil rende em média 0,8, 1% ao mês. Aqui, se você trouxer com uma poupança aqui, vai render 1% ao ano.
Então, para ficar parado, deixa na poupança no Brasil. Você necessitou, online, transfere para cá, em 2 dias úteis está na sua conta e você usa. A Elizabeth me pergunta aqui também sobre o visto D7. No caso que eu opte pelo visto de estudante ou de empreendedora para poder ir me livrando dessa taxa dos 25%, eu terei que trabalhar ou estudar o resto da vida para poder me manter em Portugal? Aí ela até brinca, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não, obviamente que não, pessoal. Você estando legalizado aqui com qualquer visto, menos o de aposentado, eu esqueci de falar isso no vídeo do D7. O visto D7, pessoal, não dá direito à dupla cidadania depois de 6 anos. Então, não é bem assim que funciona. É diferente, algumas coisas são diferentes. Você não consegue uma dupla cidadania estando 6 anos aqui como aposentado. Diferentemente, tanto o visto de estudante como o D2, que é o de empreendedor que ela cita ali, depois de 6 anos legalizados, você tem direito à dupla nacionalidade. Você pode dar entrada na dupla nacionalidade. A partir do momento que você tem uma dupla nacionalidade, é aposentada no Brasil, você trabalha e você estuda se você quiser. De outra forma, você já está legal, o país passa também a ser seu, você tem uma dupla nacionalidade e resgata os seus benefícios à medida que necessita, assim como respondi para a questão do Estevão. O Antônio postou no Facebook, foi isso que eu ri, que eu comecei dando risada no início desse vídeo. Esse é o Tuga mais esperto que eu vi. Quanto mais assistem os vídeos dele, mais ele ganha dinheiro com os acessos. Bora fazer o Tuga rico. O Tuga rico vocês não fizeram não, mas que ele fez o Tuga rir demais, isso ele fez muito. Antônio, vou falar pra vocês. Você não tem ideia de como é o pagamento do YouTube. Outro dia uma pessoa até me postou, eu vou aproveitar até para responder essa pessoa. Ela me colocou no e-mail assim, Júnior, eu vou para Portugal. Se eu não arrumar emprego, eu posso abrir um canal e com os acessos eu viver aí. Eu comecei a rir e falei, eu não sei se eu respondo ou se eu bato nessa pessoa. Pessoal, quando vocês veem aí na internet afora, nos Googles, esses canais que ganham 4 mil, 5 mil por mês, ou até mesmo, por exemplo, o Portas do Fundo ganha 400 mil reais por mês. Pessoal, veja primeiro o número de assinantes que tem esses canais. São canais com milhões de assinantes, pessoal. São canais com muitos assinantes, com muita visualização. Para você que não entende nada de YouTube, eu vou explicar rapidamente para não tomar tempo nesse vídeo. O que te dá dinheiro no YouTube? Primeiro, sim, visualizações te dá dinheiro. Mas o que te dá mais dinheiro no YouTube? A pessoa visualizar, por exemplo, aquelas propagandas que aparecem no começo dos vídeos, inteira. Isso é o que te dá. É a segunda coisa que te dá mais dinheiro. A primeira coisa que te dá mais dinheiro é a pessoa visualizar a propaganda e ainda clicar sobre ela. Eu sou a primeira pessoa que fico contando os segundos para aparecer logo aquela miserável daquele botão pular o anúncio. Porque eu tô para assistir o vídeo, eu não tô para ver anúncio. Então, imagine quantas pessoas vão ver o anúncio do seu vídeo. Praticamente zero. Depois, além da visualização, não adianta só os views, tem que ter os gostos. Os gostos é que te dá mais dinheiro do que até mesmo a visualização, porque a visualização você vê lá, 1000 views, mas por exemplo, desses 1000 views tem ali 200 que ficaram 1 minuto ou 2 minutos só no vídeo, não assistiram o vídeo completo. O que vale é os minutos visualizados, não é o número de visualizações. É muito mais vantajoso, por exemplo, um youtuber ter 100 visualizações de um vídeo de meia hora do que ter 1000 visualizações de 1 minuto. Entendeu? Não sei se eu me fiz entender. Eu já falei em outros vídeos, quando eu ganho muito, ganho 25 dólares. Esse mês, por exemplo, foi um dos meses que eu mais postei vídeos e ganhei 16 dólares. Por que, Júnior? Porque há coisas que não são monetarizados, você não ganha dinheiro. Por exemplo, eu postei um vídeo do artesanato.
e lá existia ali uma dança do ventre e tudo, e no fundo tocava uma música cuja eu não tenho os direitos autorais dessa música. Então o YouTube me pergunta na hora: deseja cortar essa parte do vídeo? Pois se você não cortar essa parte do vídeo, você não recebe nada sobre esse vídeo, porque você estaria ganhando sobre uma coisa que não é sua, é direito de autor de outra pessoa. Eu sempre opto, pessoal, por vocês assistirem o vídeo completo. Então, nessas opções, eu sempre opto por não, deixa aí a música, eu prefiro não ganhar nada, mas que eles vejam o vídeo completo. Foi assim também no vídeo da paragem de Natal. Como tem aquela música no fundo da Mariah Carey, ou eu tirava ou eu não ganhava nada. Eu não ganho nada em muitos vídeos, pessoal, porque o direito de autor não é meu e eu prefiro não cortar, colocar na íntegra para que você conheça, para que você assista, do que tá ganhando dinheiro com aquele vídeo. Então, Antônio, foi boa essa, mas para eu ficar rico com o YouTube, quem sabe quando eu tiver ali uns 5 milhões de seguidores no canal, aí dá certo. O Anderson posta aqui pra gente a última pergunta desse vídeo. Júnior, boa noite, tudo bem? Sabe me dizer como Portugal trata os seus velhos? Se existe iniciativa privada e pública e eventos de agariar recursos e tal, asilos, etc. Abraço, se puder informar. Anderson, vou te falar, aqui existe tudo, existe tanto público como privado, a angariação de fundos, existe casas onde os idosos moram na sua própria casa e vão para esses lugares que eles se reúnem para jogar seu baralho, seu dominó, assistirem televisão, as mulheres estarem ali tricotando, alguns lugares dá curso para idosos. Em geral, o que eu posso te dizer é, Portugal trata muito bem dos seus idosos. Eu já mostrei para vocês nos vídeos de curiosidade, as praças todas têm aqueles aparelhos para os idosos fazer exercício, para locomoção, entendeu? Eu costumo dizer o seguinte: o país Portugal, no meu modo de vista, gente, pessoal, é a minha opinião, trata muito melhor os seus idosos do que muitos filhos em Portugal. Não me levem a mal, eu não estou generalizando, por isso que eu falei muitos filhos. Há muitos filhos que são totalmente diferentes do que aquilo que eu vou falar. No Brasil nós estamos acostumados com o quê? A pessoa ficou velha, a pessoa já não tem mais condição de se cuidar sozinha, ou até mesmo a gente tem medo que aconteça alguma coisa e ele esteja sozinho, geralmente o que, que acontece? Os filhos costumam levar os pais para dentro de suas casas. Aqui em Portugal, infelizmente, é uma cultura, não sei se é uma cultura, porque eu conheço muita gente que faz isso, que traz seus pais para viverem consigo a velhice. Mas a grande maioria coloca os seus pais em lares, que no Brasil a gente chama de asilo. Claro que existe lares e existe lares. Existe lares aqui que são autênticas colônias de férias, entendeu? Os velhinhos até gostam de estar lá, muitos velhinhos até pedem para ir para lá, e são lares muito caros. Mas há lares que não, pessoal. Há lares que tem mesmo uma situação degradante e não é por pôr no lar é que o filho não goste dos seus pais. É pelo tratamento que eles têm após estar no lar. Porque, por exemplo, os pais necessitam de cuidados especiais, de enfermeira, de médico, o marido e a mulher trabalham, não têm condição de cuidar dos pais, colocam nesses lares. Por quê? Porque é até melhor para eles, porque ali eles estão sendo acompanhados 24 horas por dia, coisa que a família até poderia não ter tempo. Mas o problema é que há muitos desses que simplesmente abandonam os seus pais nesses locais. Eu fico triste porque não é uma coisa que é normal da gente ver no Brasil. Apesar de ver, mas não é tão corriqueira como a gente vê aqui. Idosos sendo abandonados em lares, famílias que não aparecem nem no Natal para visitá-los, idosos sendo abandonados em hospitais, pessoal. Eles são internados lá e quando recebem alta não tem absolutamente ninguém para poder retirar eles de lá. Eles ficam lá internados 1, 2 meses, não aparece um familiar para visitar.
Então, infelizmente, acontece isso demais, demais. Então, é triste, mas não são todos. Eu conheço gente que não, por nada na vida, faria uma coisa dessa. Mas, infelizmente, eu conheço muitos, muitos, muitos nesse caso. Muito mesmo. Nós estamos agora com uma amiga nossa, que é uma das vozinhas do meu filho. Tem 78 anos, já está internada no centro de terapia intensiva há uma semana e não apareceu até agora ninguém da família. Ela já é viúva, já não tem mais filhos. A irmã mora aqui em Lisboa, a cerca de 15 quilômetros do hospital, há uma semana, não apareceu para ver a irmã. Então acontece muito isso, nos entristece, mas temos que saber seguir e fazer a diferença e ser a diferença. Então, pessoal, é isso. Estamos fechando aqui mais um Solta o Verbo. Vamos esperar mais perguntas que sejam para todos para fazer o próximo. Se você gostou, dá um joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, veja aí na playlist vídeos que você não tenha visto ainda, principalmente se você for novo no canal. Fiquem com Deus e um grande abraço.